Alô, amigos, queridos amigos do nosso canal Varal. Muito obrigado por você estar conosco, estar curtindo, participando conosco de mais este vídeo, onde a gente produz e quer levar até a você uma palavra simples, uma palavra maravilhosa, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Como nós fazemos também aqui com podcasts, com médicos, juristas, psicólogas, fisioterapeuta, reumatólogo, todo tipo nós fazemos aqui de entrevista. E você é esse o nosso motivo de alegria. Eu agradeço a sua participação e espero que você continue conosco. Hoje nós vamos explorar como tema o desacreditado Noé. Noé foi uma pessoa desacreditada, conforme relata lá em Gênesis, a descaso que fizeram com ele. Nos dias atuais, a desobediência, ela é um fenômeno complexo e multifacetado, com raízes em diversos fatores e manifestações variadas. Compreender suas causas e consequências é fundamental para lidar com ela de uma forma eficaz e promover relações mais saudáveis e harmoniosas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Em algumas tradições religiosas, a desobediência é vista como uma consequência da natureza pecaminosa do ser humano junto ao Senhor, enquanto outras enfatizam a importância da obediência aos mandamentos divinos que Deus nos direcionou. Vamos fazer uma reflexão. Um dia Deus disse a Jó: o teu passado terá pouca importância comparado com o futuro maravilhoso que te espera. Está lá escrito. Então pense bem, vamos analisar esta questão fundamental nos dias de hoje. Nós sabemos que a vida nos traz coisas que a gente não obedece e às vezes a gente acaba pagando caro. Mas agora vamos falar de Noé. Vamos falar daquele que insistiu com o povo para que ouvisse. Sim, a história de Noé na Bíblia relata que ninguém acreditou em suas palavras, em sua mensagem sobre o dilúvio, até quando começou a chover naquele dia. Noé passou anos construindo uma arca, alertando as pessoas sobre o dilúvio que estava por vir e ele seria iminente. Mas elas ignoraram seus avisos e continuaram com as suas vidas. Normalmente ignoraram, até que a chuva começou a cair e o dilúvio os atingiu. O livro de Gênesis na Bíblia, ele descreve Noé como um homem justo que foi escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio, com sua família e os animais de cada espécie em cima desta terra. Deus ordenou a Noé que construísse a arca como um meio de escapar do dilúvio. Esse dilúvio que estava prestes a destruir toda a vida na terra. Não ficaria nada sobre a terra senão água. Tanto as pessoas da época não acreditaram em Noé, pois não havia evidências de chuva ou dilúvio naquele momento. Os povos olhavam para os céus e não viam motivo de chuva. Foram dezenas de anos que Noé avisava o povo, mas eles zombaram dele, zombaram da sua arca, considerando ele como um louco. Como este homem faz uma arca no meio de um terreno? A Bíblia nos diz explicitamente que Noé pregou por 120 anos. É tempo, gente,
o texto bíblico em Gênesis relata que Deus deu 120 anos de prazo para a humanidade se arrepender antes do dilúvio. Pedro, em 2 Pedro 2,5, menciona Noé como um pregador da justiça, mas não especifica a duração de sua pregação. O número 120 aparece lá em Atos 1,15, mas se refere ao número de discípulos reunidos após a ascensão de Jesus, e não a Noé. Não era se referindo a Noé. Nunca tinha chovido e ninguém confiou na palavra daquele louco. Ninguém confiou em Noé. Nos anos em que ele construía a arca, ele falava, ninguém ouvia. As pessoas não se arrependeram de seus pecados e por isso não entraram na arca. É uma grande verdade. Quando Noé tinha 600 anos, até a chegada do dilúvio, ele foi ignorado. Apesar da descrença geral, Noé, ele perseverou em sua fé, em sua obediência a Deus. Ele construiu a arca e ficou esperando o dilúvio que Deus tinha relatado para ele. A Bíblia relata que o dilúvio exterminou toda a humanidade e todos os animais terrestres, exceto aqueles que estavam na arca com Noé. Noé não encaminhou os animais, e sim eles entraram na arca naturalmente, conduzido por Deus. Deus os conduziu normalmente até a arca. Não há um número específico de pessoas, mas a Bíblia indica que a população da terra era significativa na época do dilúvio. Era muita gente. Alguns estudiosos calculam que a população terrena, a população da terra na época, poderia ter sido muito grande a quantidade que morreram debaixo das águas. Termos concreto, a Bíblia diz que foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Está lá escrito, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. E foram exterminados da terra, não sobrou ninguém, e só ficou Noé e os que com ele estavam na arca. Isso significa, segundo a narrativa bíblica, todas as pessoas, exceto seus 8 familiares, que estavam na arca. Eles não morreram. Eles acompanharam Noé. Eles não ficaram debaixo do dilúvio. A história de Noé, ela serve como um exemplo de como a fé e a obediência a Deus podem levar à salvação, mesmo quando a maioria das pessoas não acredita. Ela também ilustra que, mesmo em tempos de grande descrença, é importante permanecer fiel aos seus princípios e valores que são considerados corretos e justos. A Bíblia é justa, ela avisa, ela mostra. Assim, de acordo com um relato bíblico, lá em Gênesis, Deus enviou o dilúvio para exterminar a humanidade. Mas por quê? Porque a maldade e a corrupção se tornaram generalizadas e excessivas na terra. Era muita corrupção, muita coisa errada. A Bíblia diz que a violência e a imoralidade sexual eram abundantes. E Deus se entristeceu de ter criado o ser humano. Ficou triste, o Senhor falou, não pode ser assim. Ele sentiu tristeza pela maldade humana. No entanto, Deus preservou Noé e sua família, justamente com um casal de cada espécie animal, para que a vida pudesse ser recomeçada após o dilúvio. Deus separou até os animais, conduziu na arca. A terra ela estava envolvida com uma maldade generalizada, horrível.
A narrativa bíblica descreve um cenário de crescente maldade, de violência e depravação moral entre os humanos, entre a humanidade na face da terra. Mas devido a isso, a Bíblia afirma que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus ficou triste, pois viu que sua maldade era grande e a terra estava cheia de violência, de maldade, cada um por si. Diante desta situação, Deus decidiu purificar a terra, ou limpar a terra através de um dilúvio global, exterminando toda a vida, exceto aqueles que estavam lá na arca, seus familiares. 8 familiares. Portanto, Deus escolheu Noé, que era um homem justo, para construir uma arca e, junto com a sua família e um casal de cada espécie animal, adentrasse para poder sobreviver ao dilúvio. Deus foi consciente. Deus conduziu os animais. E assim, após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e todos os seus descendentes, prometendo que nunca mais destruir a terra com o dilúvio debaixo da água, e dando início a uma nova fase da história da humanidade. Ali começou tudo do zero, tudo novamente. A população que ficou morreram, porque não acreditaram em Noé. Ele foi desacreditado, ele foi, quem sabe, humilhado, quem sabe ele foi pisado pelo povo. Olha aí um louco construindo uma arca no meio de um deserto. Como pode ser esse homem um maluco? Mas Noé estava cumprindo aquilo que o Senhor já tinha lhe avisado. Já tinha avisado que ia acontecer o dilúvio. Ele falou, ele avisou por 120 anos, olha, vai ter um dilúvio, ninguém vai sobreviver, nós vamos ser cobertos pelas águas, vamos se arrepender, vamos voltar ao que é o normal. Mas o povo assim não o quis. Amigos, a desobediência às vezes nos leva a certas condições que nos só trazem prejuízo. Eu vou falar na qualidade humana. Se você desobedece, comete alguma coisa na face dessa terra, e eu vou dizer, não precisa ser diferente do pensamento de Deus, alguma coisa que você faz, você já está fora da sua realidade, da realidade moral da humanidade. Agora imagine você agindo de uma forma totalmente fora ao estigma de Deus, ao caráter de Deus. E assim aquele povo pagou caro. Aquele povo recebeu uma condenação de vida. Recebeu a forma pesada com que Deus os tratou. Eles não quiseram ouvir aquele homem, aquele louco que nem eles chamavam. Mas ali eles configuraram uma situação que era contra o Deus Todo-Poderoso. Portanto, no dia a dia, na humanidade, como carne, como homem, cuidado com as suas ações. Agora, quando você tem cuidado com as suas ações, lembra-se que Deus vê tudo. Ele ouve, ele vê as conversas que você não vê, ele vê tudo, nada passa diante dele. E aquele povo estava voltado apenas para as coisas erradas, violências, imoralização sexual e tudo que poderia ocorrer naquela época. E assim Deus preferiu agir contra esse povo que o ignorou. Amigos, eu agradeço mais a sua audiência. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação no nosso canal. Eu fico feliz, muito feliz que você está aí nos acompanhando, mostrando um pouco de interesse pelas coisas de Deus. Tá tão difícil falar do Evangelho, vocês não sabem como. Eu aqui, como ser humano, como carne, como um pecador, como você, eu estou sentindo isso. Tem pessoas que não gostam, já se afastaram de mim por causa da palavra do Evangelho.
Mas graças a Deus por isso. Eu estou feliz por isso. Porque eu estou conseguindo levar a mensagem que poucos querem acompanhar, que poucos querem ouvir, que poucos querem fazer um bom proveito. Assim sendo, meus amigos, eu termino aqui mais uma vez pedindo para que você curte, compartilhe, dê um like e continue nos seguindo com a graça de Deus. O meu muito obrigado.